Vocês passaram bem a semana? Passamos. Eu recebi a visita do Alex, 2 dias. Ah, foi? É. 2 dias? Ontem É. e anteontem. Uau. É. Seu protetor. Uau. Ah, Ele só ficou te olhando? Igualzinho na época do blues. Igual. quando eu comecei a escrever o segundo livro, e o começo muito interessante, eu fiquei até surpresa, eu não esperava que fosse desse jeito o começo do livro. Eu vou mandar talvez amanhã eu mande, Francesco, que a Catarina conta como foi a saída do corpo, a morte dela, né? Como foi a morte dela e o período em que ela, quer dizer, toda a história que ela parece que ela vai contar, toda a história dela lá em cima. O que ela viu, o que ela sentiu, as pessoas dos estágios, para onde ela foi, o que ela começou a fazer lá. Muito interessante, entendeu? A gente que está conversando sempre sobre isso, está aqui na mesa e tudo mais, ela deu uma pincelada boa sobre a experiência dela. Embora, em teoria, o livro não é sobre isso. O livro eu vou escrever sobre o Egito. Olha. Ela vai contar a história lá desde o começo. Bom, pelo menos esse é o objetivo, né? Eu pensei que o livro fosse começar de um jeito, começou do outro. Ela contando as pessoas com quem ela esbarra, o que ela sentiu quando ela saiu do corpo e ela olhando lá para o corpo dela morto e as sensações que ela teve. Eu achei assim Ela fantástico. teve recepção? Não, ela ficou sozinha. Ela passa pelo brilho. Ela falou que tem algumas raras pessoas que conseguem entrar e se lembrar rapidamente. Ela não foi uma delas, ela demorou um pouco. Ela falou que ela sentiu, quando ela saiu do corpo, a cabeça dela mudou, ela começou a captar tudo que estava em volta dela. Todo o ambiente em volta dela, o ambiente na rua. Ela falou que ela escutava as carruagens, ela escutava o barco no rio. Mais sensível. A audição. Tudo. Ela falou que mudou a percepção toda dela, entendeu? Então ela falou que ela viu a porta para ela entrar, mas ela não entrou. Ela foi dar umas voltinhas. Bem dela mesmo, né? Curiosa, né? Bem dela. Ela foi ver quem estava aqui em cemitério Quem é em volta? Ela foi dar umas voltinhas, ela falou que esteve no funeral dela. Ela sentiu muito medo. Viu os filhos. Ela não falou em medo, não. Ela era muito encantada com a nova percepção e tudo mais. E depois a preocupação maior foi quando ela chegou lá, né, e depois ela começa a contar a caminhada dela lá. Muito interessante, eu achei muito interessante. Tem a ver com o que a gente está. Então eu não sei o que ela vai fazer, se ela vai contar a história toda dela lá ou se ela vai parar e vai entrar na história do Egito. Vamos ver. Mas E ela não te falou por que ela vai te falar sobre o Egito, né? ainda não. O Egito já Ela é a me vida deu passada dela, né? duas opções. Ela me deu duas opções. Que eu achei as duas super, hiper interessantes. Que tem muito a ver com a gente aqui e tudo mais. Uma a partir do século XVII ou XVIII, final do XVII ou XVIII, e outra do Egito. Não, 10 mil antes. 10 mil anos. 10 Ah, mil Egito. antes de Cristo. Egito. E eu. Né? Aí você fez uma coisa, eu escolhi o Egito. O Egito tem muita coisa interessante. Eu escolhi o tem Egito. mesmo. Mas aí ela entrou. pode... Ela Depende entrou. dela. Entrou no outro rumo aí, né?
Então, mas embora o que ela está falando, eu acho que tem a ver com tudo que nós sentimos, com o que as pessoas nos falam aqui, conversam aqui com a gente mais sobre a saída do corpo, os sentimentos. Ela falou que por mais que se explique, né, o que se sente e tudo mais, por mais que as pessoas prestem testemunhos aqui para nós, sobre o que sentiu, o que viu, não sei o que, é de cada um. É de cada um. O que a pessoa vai sentir. E que a grande maioria, embora atravesse, perde memória. Perde a memória. Isso aí falou que então, a primeira pergunta que o vigilante faz, o vigilante é aquele que cuida de você lá. A primeira pergunta que eles fazem, quando você sai do descanso, você vai dormir, você vai dormir, ali você passa por um processo de limpeza, né, uma espécie de limpeza, que não é a ideal, mas é um começo, é o primeiro processo de limpeza, e depois, quando você sai dali e eles, como se abrisse assim a porta do curral, e manda você entrar ou sair, aí o vigilante vira para você e pergunta, como é que ela falou? Você se lembra da sua morte? Aí diz que a maioria das pessoas, que morte? Eu morri? Como? Você sabe? Aonde foi? Eu quero voltar. Isso aqui na minha casa. Então, são N perguntas, 99,99% não lembra. São raros aqueles que conseguem lembrar de início. Então, eles ficam meio catatônicos. Então, quando eles começam a sair daquele fog em que eles começam a tomar ciência de si mesmos, eles pegam aquele espírito, levam para o segundo estágio, e ali no segundo estágio, o que eles fazem é trazer a família do cidadão, colocar ele no meio da família, para ver se ali ele consegue que a memória volte, comece a voltar. Então, ela falou que com ela, quando os pais delas chegaram, a família dela chegou e tudo mais, o tio, que ela foi criada também pelo tio, ela ainda não conseguiu lembrar direito, principalmente da mãe que morreu cedo. Então, colocaram ela num lugar, numa casa sozinha, ali no segundo estágio. E depois de um tempo em que ela saía para andar, para passear, para ver as pessoas e tudo mais, e ela começou devagarinho a se lembrar. Porque é muito difícil alguém conseguir lembrar. Que eles têm inclusive uma água que essa água vem, segundo ela, do Cruzeiro do Sul, e do Cruzeiro do Sul eles trazem a água para dar para os espíritos beberem. Que a água ela limpa os campos energéticos e impede invasões. Quer dizer, ainda tem isso, ainda tem invasões. Quer dizer, quando a gente pensa que a gente vai se livrar dos bandidos daqui, a gente encontra bandidos lá. Ainda tem isso também. Enfim. A história, enfim, é interessante. Quer dizer, não é história, ela está colocando lá as verdades dela lá. Aterrador. Eu não vou contar a história toda aqui, porque não vem o caso. Mas é aterrador. Realmente aterrador o negócio. O que vai ser de nós, realmente. Então, talvez por isso, ela brilhe tanto conosco, fale tanto, né, com a gente, que a gente tem que ter ciência de nós mesmos aqui. Ela falou que foi isso que atirou do atoleiro lá. Que se não fosse essas lembranças das conversas que ela tinha com o Virgílio, que ela tinha com o grupo, ela falou que não ia saber o que ia ser dela.
que ainda assim ela demorou para se lembrar até da mãe. Ela só veio realmente a se lembrar do rosto da mãe e de se ver no colo da mãe, meses de idade, depois de muito tempo. Que também o tempo, ela falou que o tempo é algo que ela não... Ela falou quanto tempo? Olha, ela foi para um lugar, não vou entrar em detalhes aqui, que tinha pessoas que tinham morrido. Ela morreu em 89, 1589. Teve pessoas que tinham morrido em 1640, em 1620, em 1519, que estavam ali no mesmo lugar que ela. Então, vocês terem uma ideia da confusão aí, enfim. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas para nós. Será que o esquecimento se dá ao longo tempo em que ela fica vagando? Será que o esquecimento vem disso? Quanto mais tempo, eu acho que o a probabilidade vem da... isso ajuda, verdade. Isso ajuda sim. Piora. Mas eu acho que a saída do corpo, eu acho que causa choque, essa separação do mental, do corpo mental. Eu estava até conversando com o Francisco hoje sobre isso, que nós estávamos dizendo, o corpo mental nós temos várias camadas energéticas do nosso corpo. Um deles chama-se corpo mental. E nós estamos chegando à conclusão que isso está ligado ao corpo propriamente dito. Porque quando você separa, quando há essa separação, e se você perde a memória, alguma coisa foi desconectada. Está desconectada aí. Então, a memória ela tem que vir de outros canais. Que talvez do que a gente chama de quinto elemento. O quinto elemento somos nós mesmos, a manifestação que vai reagir de um jeito específico em cima dos outros corpos. Então eu acho que o que fica somos nós ali, e dependendo de quem nós somos, do grau de informação que nós adquirimos ao longo da vida, essa dificuldade vai aumentar ou diminuir. Pela narrativa dela, ela falou que o que vinha muito à cabeça dela, mas vinha assim em flashes, eram as conversas dela com o Virgílio. Do Virgílio dizendo para ela, você toma cuidado quando você chegar do outro lado, porque você vai estar sem memória, a memória vai voltar aos pouquinhos, então você vai se sentir muito fragilizada, você não confia em ninguém, não fale muito, ouça. Então ela falou que ela se lembrava muito dessas conversas, muito do que ele contava sobre o pós-morte, sobre os estágios, que é o que nós estamos fazendo aqui, adquirindo informação para nos preparar, para quando chegar a nossa hora. E ainda assim, pelo menos se a gente conseguir atravessar sem ficar rodando aqui, eu acho que já vai ser grande coisa. Vai ser grande coisa. E lá seja o que Deus quiser. Daqui a pouco vão pegar a gente e enfiar no primeiro corpo que aparecer e a gente vai voltar. Eu acho que isso também acontece muito, né? Muito. Como essa senhora que está aqui de novo, essa senhora que não consegue ir embora, né? Que está ali parada em frente à casa dela e a gente começa a falar nesse assunto, a gente sentou na mesa, ela já estava presente. É aquela que via, participava de mesas? É ela mesma, é Ruth o nome dela, não é isso? Ruth. Ela está aí de novo, parece mais calma, mas não conseguiu ainda encontrar lá o caminho dela. Por quê? Ela consegue lembrar da casa dela, ela consegue lembrar dos trabalhos que ela fazia na mesa. O que mais que ela consegue lembrar? Agora o corpo dela já foi enterrado. Pelo que eu posso perceber, isso aí então é normal, ela ficar parada desse jeito.
Até. Eu lembro que ela falou que estava esperando os amigos dela vir buscar. Isso aí a gente sabe que não vai acontecer. Não vai. Não vai. Não vai. Da mesma forma que a gente nasce e nasce sozinho, mesmo que o médico tenha que puxar você, mas você tem que coroar. Você tem que coroar, você tem que botar a sua cabecinha de fora, você tem que fazer o seu movimento. Da mesma forma, eu acho que é ao contrário, quando a gente vai. Quando a gente chega e depois quando a gente vai. Então, há uma desconexão, eu já estou começando a perceber isso, começando a entender isso, é apavorante. Há uma desconexão, há um choque natural, da mesma forma que quando você entra, você chora, né? Você abre o berreiro, você chora e tudo mais, talvez seja uma forma de você ver que se você conseguiu, você está aí, mas do mesmo jeito acontece alguma coisa diferente aí quando a gente sai. Será que é porque a gente aqui nesse corpo só está acostumado a usar a memória que está no nosso cérebro, e quando a gente sai desconectada desse corpo, a gente tem que acessar a nossa memória total? Essa aí é a teoria do Francesco, que eu acho até muito lógica. Eu acho muito lógico, realmente. É possível. Eu nunca havia pensado nisso na minha vida. Primeira vez a gente começou a falar sobre isso. É possível sim. Que talvez o choque da desconexão, de você estar acostumado a pensar, a sentir de um jeito e aquilo foi desconectado de você. É possível sim, sei. Entendeu? A descrição que a Catarina fez para você falou logo no início, mostra isso. Ela mudou totalmente a forma de sentir. Ela entrou no mudou. Os corpos que ela tem disponível agora é só o mental lá, que é o espírito, não tem mais o físico denso. Mudou por quê? Porque o corpo da gente, ele foi estruturado, condicionado a viver e a manifestar dentro de um padrão energético X. A alma, ela manifesta dentro de um poder energético vibratório Y. Então, é natural que quando há desconexão, a alma vai continuar vibrando da forma como ela está acostumada a vibrar. O corpo está lá, fica jogado, foi embora. E o corpo é limitador, né? Ele limita. Exatamente. Então, o que fica ali na alma? O que fica ali na alma? A informação daquele corpo ali. Talvez a dificuldade da memória ser automática. A Catarina, ela sentiu, ela percebeu, ela viu a porta, ela sabia que ela tinha que atravessar, mas na hora dela lembrar o que aconteceu com ela, o que deixou de haver, foi uma dificuldade. Ela conseguiu, um pouco depois, lembrar o que aconteceu um pouco antes da morte dela e o depois. O resto ficou muito confuso. Memórias passadas, memórias mais antigas, estavam custando a voltar. E você não vai conseguir dar continuidade à sua caminhada, ou até mesmo, pelo menos em teoria, a experimentar uma próxima encarnação sem que a memória retorne totalmente. Não só a memória da última, mas eu acredito que possivelmente das demais. Eu acredito, não sei. Mas isso é aterrador. Isso é preocupante e aterrador. Meu Deus do céu. Então essa senhora, talvez a gente consiga ajudá-la com essas informações que estão sendo passadas. Ela está ouvindo, não só ela, tem outras pessoas aí, que estão presentes, que estão ouvindo também. Existe um grupo de pessoas dentro de igreja
que de vez em quando vem aqui também, ou a gente vai lá, não sei qual dos dois aí, que estão ouvindo também. Tem pessoas, muita gente afogada, por exemplo, que também comparece aqui, sabe? Pessoas que morreram afogadas, pessoas na porta de cemitério, esse grupo na porta de cemitério. Você lembra aquela senhora que morreu? Tá, a mulher está ali em pé junto com o grupo, um pouco afastada do grupo e tudo mais. São essas pessoas que estão ali perdidas, sem memória. Vocês já repararam que a grande maioria que vem aqui não fala, talvez não fale porque não lembre? Pode ser, né? E aquela senhora que morreu no desabamento do supermercado? Eu sei, não estou vendo, não. Ela deve ter passado, né? Tomara, não sei, tomara, mas não estou vendo. Eu estou vendo essa senhora que está parada ali na Monsenhor Félix. Eu conheço aquele lugar ali. Ali entre Vaz Lobo e Irajá, um pouco antes da Praça de Vaz Lobo. Ela está ali parada, em frente a uma vilazinha ali, um portão que parece uma vila, cara, ali. Fazendo o quê? Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não vê nenhum portão, nenhuma porta com luz, nada. Só enxerga a gente e a casa dela. Ela está falando que eu tenho razão. Se ela tentar puxar pela memória dela, ela não consegue lembrar de muita coisa, não. Ela não lembra de muita coisa, não. Ela lembra de algo que sempre foi muito importante para ela e que ela passou os últimos anos da vida dela, que foi nesse centro de mesa. Ela disse que ela frequentou durante muitos anos o Frei Luiz e depois passou a fazer parte de um grupo de mesa em Madureira. Isso ela lembra, porque ela falou que foi nos melhores anos da vida dela. Ela conseguiu se acalmar, ela conseguiu fazer contato com a família dela, ela depois passou a ser um médium que psicografava. Ela chegou a conhecer o Chico Xavier, frequentava de vez em quando a paróquia de Irajá, ia muito na paróquia de Irajá, e ela fazia parte do coral. Essas coisas ela lembra. Agora, lembrar da família, lembrar do dia a dia dela, ela não consegue, a Coca não consegue lembrar dela no hospital, não consegue lembrar. Está com a memória muito falha. Ela só queria saber como é que ela consegue, porque ela sabe que existe a luz, que ela quer ver a luz para ela entrar. E já que os amigos dela não vão vir buscá-la, porque ela sempre recebia psicografia de um espírito que dizia que viria buscá-la, que contava histórias sobre o inferno, que ele viveu muito no inferno, porque ele era um pecador, mas ele já se redimiu dos pecados dele, então ele conseguiu sair do inferno e ir para o umbral. E quando ele chegou no umbral, ele foi muito bem recebido, que ficou sem falar muito tempo, que o nome do espírito era João Felipe. E que o João Felipe sempre dizia para ela que ele viria para buscá-la, que iria levá-la de braços dados lá junto com ela, que ia entrar, e que ela... Esse João Felipe parece uma interferência, sabia?
Porque se ele estava do outro lado, ele sabe que isso não acontece, por que ele alimentou isso nela, né? Agora, vai você convencer a ela de que João Felipe não vai. Isso significa dizer para ela que a vida dela foi uma mentira. Que tudo isso foi uma mentira. E ela vai ter que descobrir isso por ela mesma. Da mesma forma que esse pessoal que está preso dentro de igrejas, tem inclusive um soldado que está de uniforme do exército. Ele disse que ele morreu no Haiti, no terremoto do Haiti. Que ele estava junto com a como é que é o nome da mulher, meu Deus? Zilda. Com a Zilda. Ele estava junto com a Zilda, esse é o nome, exatamente isso, com a Zilda. E que o nome dele é José Antônio. Ele diz que ele é do interior de São Paulo, ele lembra disso, mas ele não lembra da cidade, e que ele fazia parte do exército lá do Haiti, que foi para lá, que ele ficou muito tempo lá, que ele recepcionou essa senhora, ele a levou, era uma igreja onde ela estava. Quando houve o terremoto, ele poderia ter saído, mas ele não saiu. Ela estava no alto de uma escada, ela estava tentando descer, quando começou a tremer. Então ele conseguiu subir, ele a pegou junto, ela estava junto com o padre, e tinha uma outra pessoa que era a secretária dela. E a catedral era uma catedral antiga que estava sendo reformada. E ela estava ali justamente para injetar dinheiro ali na reforma da igreja e para transformar, com essa reforma, guardar um lugar para receber crianças ali, para fazer uma espécie de abrigo para crianças. Ela estava ali para isso. E ele está falando também que ela estava se sentindo muito inquieta, que ela havia comentado, não com ele, mas com algumas pessoas, de que alguma coisa iria acontecer, porque ela vinha tendo sonhos, muitos sonhos. Ela não contou os sonhos, mas ela falou que eram pesadelos, e que ela não estava com vontade de fazer essa viagem, mas não tinha outra data, porque ela estava com a agenda cheia, não havia outra data, então ela teve que ir, ela teve que assumiu lá o compromisso dela, a agenda dela. E ali quando o chão começou a tremer, a igreja, ela morreu por quê? Porque a igreja estava em reforma. Então não havia segurança nas paredes. As paredes ainda estavam com pilares de madeira segurando. Quando houve o terremoto, aquilo foi o primeiro a desabar. E desabou, o teto desabou exatamente em cima deles. Ele conseguiu subir a escada, conseguiu pegá-la, e ele estava descendo as escadas para retirá-la quando a parede desabou em cima deles. Ele diz que ele não sabe direito se ele morreu instantaneamente ou se ele não morreu. Ele não sabe direito, se demorou um pouco para morrer. Ele lembra que ele estava ali embaixo, sentindo muitas dores,
e escutar, porque ela caiu em cima dele. Ela caiu em cima dele. Então, ela amorteceu muito a queda dele. Mas ainda assim, ele diz que ele não sabe direito do que ele morreu, se foi realmente do teto que caiu, ou se foi sufocado. Ele não sabe direito. Mas ele escutou ainda que ela gemendo muito, ela gemia muito. E ele ouvia os gemidos dela. Aí depois tudo ficou quieto, tudo ficou muito silencioso. E o chão ainda continuou a tremer por muito tempo. Isso ele lembra. Agora ele não sabe se ali ele já estava morto ou o que houve. Ele ficou junto com ela ali naquele buraco escuro durante muito tempo. As pessoas que ficaram ali presas, ele diz que ali tinham, perto dele eram 4 pessoas. Padre, Santiago, ele, ela e a secretária dela. Um pouco mais afastada, um pouco mais à frente, porque tinha um grupo de pessoas que da festividade, que estavam embaixo da escada e que ficaram ali, não tiveram tempo de correr também. Ele poderia ter saído, mas ele não se arrepende. Ele diz que ele estava com 28 anos quando isso aconteceu. E eles ficaram ali embaixo do escuro e por muito tempo. Inclusive ela ficou ali sentada ali com ele, olhando para os corpos ali. O padre, ele falou que o mais assustador foi o padre, que quando se deu conta de que ele estava morto e que ele estava vivo, o padre se assustou, o padre ficou apavorado e ele gritava muito. Ele gritava chamando por Jesus, que Jesus o acudisse, o que estava acontecendo, por que ele estava ali, naquele escuro, por que então Jesus não veio buscá-lo, por que o Espírito Santo não o pegou e o tirou dali. O padre, ele foi um terror, o padre. Ele não parava de gemer. Primeiro ele tentava sacudir o corpo dele para tirar o corpo dele dali. Depois, quando ele viu que ele não conseguia nem pegar em nada, e ele falou, como é que nós vamos sair daqui? Depois de muito tempo, em que as pessoas, os vivos começaram a quebrar o concreto para tirar os corpos dali. Enquanto isso não foi feito, eles ficaram ali presos. E mesmo assim, depois da retirada dos corpos, a dona Zilda, quando tiraram o corpo dela, ela saiu dali, ela seguiu junto com o corpo dela. E ele diz que ela parecia muito calma. Ela se virou para nós e disse que nós deveríamos sair dali também e que nós precisávamos buscar os nossos caminhos, que ali não era lugar para ninguém ficar. E ela saiu junto com o corpo dela. Ela acompanhou o corpo dela. Ela disse que ela iria assistir ao funeral dela, porque ela merecia assistir o funeral dela. E que ela iria, antes de qualquer coisa, fazer isso e se despedir da família dela. Depois ela iria ver o que ia fazer. E ele ficou ali preso com o padre. Ele não sabia o que fazer. O medo de sair dali, ele não sabia explicar por que ele ficou ali tanto tempo junto com o padre. Ele
depois de muito tempo, ele conseguiu timidamente ir se afastando daquele lugar. E começou a andar pela cidade destruída. E junto com ele, muita gente, muitos, o que ele chama de fantasmas, muitos fantasmas. Aquelas pessoas se referiam a eles porque muita gente os via, andando e perambulando pela cidade destruída. Então as pessoas começavam a chamá-los de chupacabra, que eles eram chupacabra. Então eles arrumaram alguns feitiços, alguns bonecos, matavam bichos como uma forma de espantar eles dali. Então eles seguiam, nós seguimos feito assim, levas e levas, andando e perambulando pela cidade sem saber o que fazer. Ele ficou com esse grupo por muito tempo também, perdidos. Ele queria conseguir voltar para a casa dele para se despedir da família, mas ele não conseguiu achar o caminho. E o padre caminhando enlouquecido, totalmente enlouquecido, caminhando junto com ele, olhando aquelas outras pessoas mortas e não acreditando no que ele estava vendo. Porque o padre chegou a uma hora que começou a dizer para todo mundo, levantavam as mãos para o céu e pedia ao Espírito Santo que viesse buscá-los. O Espírito Santo virá nos buscar. Jesus Cristo virá nos buscar. E nós esperávamos Jesus Cristo vir nos buscar, o Espírito Santo vir nos buscar, alguém vir nos buscar. E nós passamos a ser chamados de os esquecidos. Nós éramos os esquecidos. Ele conseguiu sair dali graças à ajuda de uma mulher, uma senhora bem velhinha que sobreviveu ao terremoto. Ela pegou uma bacia de água, colocou em cima de um banco, pegou uma pitadinha de sal, colocou na água, cortou um pouco o dedo dela, deixou o sangue pingar dentro daquela água, sentou em frente àquela bacia e começou a nos chamar. Então, nós começamos a ficar em volta dela. Então, ela começou a dizer: vocês são filhos de Deus, vocês têm direito a entrar no céu. Então, olhem para esta água e entrem dentro dessa água. Imaginem que esta água é o céu. Entrem na água, vocês irão atravessar a porta e irão cair nos braços de Deus. Alguns entraram, eu não tive coragem, eu não gostei daquilo, mas muita gente entrou na água e sumia. Então eu fiquei tentado a fazer isso, mas eu fiquei com medo. Eu preferi, já que eu tenho que ir para algum lugar, então que seja com minhas próprias pernas e não com a ajuda de ninguém. Eu vim dar esse depoimento para poder ajudar aqueles irmãos que estão na mesma situação que eu. Eu venho assistindo a reunião de vocês já há algum tempo. Eu não me mostro, eu prefiro ficar quieto, eu fico ouvindo, porque eu já ouvi muita coisa, e nunca dei confiança a essas muitas coisas. Eu sou uma pessoa humilde, eu venho de família muito pobre, mas a minha família é uma família digna e religiosa. Então eu quero fazer a coisa direito.
eu no princípio achei que eu não merecia ir para o céu, porque eu matei algumas pessoas. O exército nos mandou para o Haiti, e do Haiti nós fomos escondidos para a fronteira de Cuba. E ali, depois, nós matamos alguns rebeldes ali em Cuba. Depois nós fomos para a Colômbia e matamos muitos rebeldes na floresta. Eu matei algumas pessoas e eu carrego a morte dessas pessoas nas minhas costas. Então, por causa disso, eu achei que eu não ia conseguir ir para o céu. Por isso que eu fiquei ouvindo vocês conversarem, muita coisa que vocês falam eu não entendo, mas eu vi aquela luz azul chegar. E quando eu vi aquela luz azul chegar, ela disse baixinho no meu ouvido que ela era a minha mãe e que ela iria me levar para a casa dela. Eu fiquei muito assustado, eu fiquei muito emocionado. Então hoje eu estou aqui esperando que ela venha me buscar, que ela me mostre o lugar em que eu devo entrar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito estranha, muito dura, mas eu nunca me senti tão amado como eu me senti naquele dia. Meu coração, ele ficou leve pela primeira vez. Eu tirei um peso do meu coração. Então, eu fiz questão de fazer esse depoimento e que esses irmãos que estão aqui presentes, que eles me ouçam e sigam junto comigo. Eu posso levar essa senhora junto comigo, se ela quiser vir comigo. Nós vamos esperar a luz azul chegar para nos levar. Obrigado a vocês todos por me deixar falar. Obrigado a vocês todos pelo que fazem conosco. Eu não sei se a doutora Zilda atravessou. O meu coração diz que não. O padre ainda deve estar perdido lá nos destroços. A dona Ana, que é a outra senhora, eu não sei onde ela está. Ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, mas o padre também era. Então eu não sei o que pensar. Eu nunca fui muito bom com religião. Eu sempre fui muito bom com arma. E não me arrependo. Se a luz azul diz que eu sou amado, eu acredito. Eu acredito. Não pelas palavras, mas pela forma como foi dito. Havia amor na voz. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade. Existem outros
outros negros que morreram junto comigo. Eles vieram junto comigo e nós vamos embora juntos. Eu perdi amigos, muitos amigos, mas consegui outros. Obrigado. O meu nome é José Antônio, morador do interior, semi-analfabeto, mas que hoje se sente amado. Eu me sinto amado. Obrigado. Alguém quer dizer alguma coisa? José Antônio, eu agradeço muito a você pelas suas palavras. Você chegou a me emocionar. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado pelo seu credo aqui em nós, na Luz Azul, não importa. E se você conseguir levar a Dona Ruth, eu também agradeço. Porque ela está mais perdida que você. Vocês não querem fazer nenhum comentário sobre esse testemunho fabuloso? Fabuloso testemunho. Muito bonito mesmo. Nossa Senhora leve, consiga levar eles todos para lá. Queria falar que a nossa Mãe de Luz não abandona seus filhos, são todos seus filhos, e que ela vai buscá-los. Não percam as esperanças. Isso mesmo, é verdade. Fechou. É verdade. Eu já tinha, em outra reunião, eu tinha visto, veio na minha cabeça, um soldado assim, com um capacete que lembra até de motociclista, assim, mas soldado muito sério, escutando. E foi no dia que a Nossa Senhora apareceu, que a nossa mãe apareceu. Ele tinha vindo na minha mente. Muito sério, ele é muito sério, olhava muito sério. Ele é. Muito sério. Ela não levou ele daquela vez porque ele tem alguma coisa ainda para fazer lá onde ele está. Né? Ele deve ter alguma missão, sim. Ele está ajudando outras pessoas. Muito interessante isso. Muito comovente a história dele. Nossa. Muito interessante. O que não deve ter ali, né? Aquelas ruínas, aqueles terremotos, o que não deve ter? Meu Deus do céu. Imagina. Eu espero que essa senhora tenha atravessado, tenha conseguido atravessar. Porque, pelo visto, ela tinha informação, né? Ter saído daquele jeito. E ela foi avisada, né? Ela foi avisada. Um outro senhor, esse senhor, ele já atravessou muito alto, por sinal, um senhor alto, cabelos todos brancos, de bigode branco, sério, está com uma túnica branca,
transpassada, com bola alta. Ver se ele quer falar alguma coisa. Ele está falando que ele é uma espécie de vigilante e ele já trabalhou em algumas ilhas ao redor da Terra. As ilhas, elas ficam sobre continentes e, como nós já sabemos, algumas pessoas que são levadas para ali, elas recebem um tratamento rápido. E como nós estávamos aqui falando mais cedo sobre memória, realmente o tratamento principal é recuperar a memória do cidadão para que ele não se deixe invadir. Porque uma pessoa desmemoriada, ou apenas, que desmemoriado ele não fica totalmente, mas ele fica meio catatônico, ele fica confuso, porque o choque da saída é muito grande e o primeiro movimento da pessoa é não querer lembrar daquilo ali. Ele nega a morte dele, quanto ele puder, ele vai negar. E, ao mesmo tempo, recusa-se a interagir com as pessoas. Porque a interação vai trazer a informação. Ele não quer saber. Então, o padrão energético, ele vai cair automaticamente. E à medida que esse padrão energético baixa, as defesas baixam e eles são invadidos. E à medida que eles são invadidos, eles são levados para a reencarnação, como sendo uma outra pessoa. Eles passam por uma outra pessoa e reencarnam. Então, a própria interferência em si já entra pelos meios legais, pelos caminhos normais. E embora o corpo humano tenha um alarme, e que esse alarme vai tocar, porque começou errado, vai terminar errado, alguns ainda conseguem sobreviver e levar a história até o final. E ali se aproveitam e entram dentro da sociedade e fazem o que for determinado fazer. Porque essas pessoas invadidas, elas entram com objetivos. E os objetivos não são esquecidos quando encarnados. Essa é a diferença. Então, quando a humanidade ela começou a falar no anticristo, porque existe o anticristo, porque o anticristo vai voltar. O anticristo, ele não é uma pessoa determinada. O anticristo, ele é um padrão. Ele é um padrão de comportamento. Então, você pode ter um grupo de anticristo, uma comunidade de anticristo. São pessoas que invadem antes do nascimento, mas descem com objetivos e passam a ter vantagens sobre os demais simplesmente porque lembram. Não lembro de uma história toda, porque isso não é possível ainda, mas lembram de flashes necessários para cumprir um objetivo X. E, além disso, há a comunicação que é feita pelos canais que estão abertos. E esses canais abertos vão favorecer o caminho a seguir.
Então o anticristo existe, mas não em forma de uma pessoa, e sim como um padrão, como um símbolo. Da mesma forma que você tem o símbolo da luz azul, você tem o símbolo de Krishna e outros símbolos mais, outros ícones importantes, que da mesma forma que Krishna, o Buda, não são pessoas, são símbolos, são padrões, são comunidades. Não existe uma pessoa assim ou assado. Isso são marcas indeléveis. Da mesma forma que existe a marca da luz azul. A marca da luz azul, na qual a nossa amiga e irmã Catarina vai começar a falar, a explicar para vocês. O símbolo da luz azul é uma marca indelével também nas pessoas. Esse símbolo, essa marca, esse DNA que está dentro de uma comunidade, de um grupo específico. E esse grupo, ele se trabalha, essas pessoas que pertencem a esse grupo, eles se trabalham para despertar essa chama dentro deles, esse filamento dentro deles. E à medida que se desperta, há um canal aberto, há um contato a ser feito. Vocês compreenderam? Compreendemos. A interferência, ela existe principalmente antes de nascer. É muito mais fácil, porque ela é mais profunda e mais difícil de tirar. Só se tira com a morte do corpo, esse liberto que está ali. A interferência dos vivos com os vivos, ela é pesada, sim, é pesada, mas não é tão invasivo, com algumas raras exceções, não é tão invasivo quanto este antemortem. Então, eu venho repetir mais uma vez aquilo que vocês já vêm ouvindo há bastante tempo, de que é necessário vocês se prepararem para que vocês não percam a memória, para que vocês não fiquem desmemoriados. Então, esta preparação é para ontem. É o que vocês estão começando a fazer. A preparação não é apenas informação. A preparação é vocês saberem, conhecerem a que grupo pertencem e como despertar esse símbolo dentro de vocês, acender essa chama dentro de vocês. O que acontece? O símbolo, a luz azul, em um determinado tempo da caminhada de cada um, ela vem e acessa, ela vem e começa a buscar os filhos dela. Ela vem e começa a sacudir os filhos para que os filhos despertem. Agora, não basta ela acessar. O acesso tem que ser de mão dupla. Vocês precisam também acessá-la. Então, a razão pela qual estamos aqui trabalhando, estamos aqui entrando numa época bastante conturbada, que é esta época onde a confusão mental é grande, onde alguns portais se fecham, mas nós ainda assim estamos aqui em maré alta, maré cheia e intensa. O mar está agitado, está bastante agitado, mas ainda assim nós estamos com o nosso barco lá dentro para tentar sacudir vocês. Todos esses testemunhos e a presença dela, que é o nosso grande ícone, a nossa grande mestra, o nosso caminho,
a nossa origem, a nossa história, e ela vai acender a chama dela dentro de todos nós, de todos nós. E essa chama, principalmente, tem que ser acesa dentro de um corpo, porque o corpo, embora frágil, embora pesado, é ele que consegue aglomerar todos os corpos. E é preciso que haja essa união dos corpos sutis com o corpo físico, para que haja o contato. É humanamente impossível ascender sem o corpo. Claro que há uma caminhada a ser seguida para que a alma humana consiga se ascender por si só. Mas é uma caminhada lenta, não é uma caminhada, não é uma caminhada rápida. Com o corpo, não. Em 60, 70 anos, às vezes menos, consegue se ascender. Então, nós estamos aqui pedindo a ajuda de vocês, que divulguem o nome dela, que divulguem o projeto Luz Azul, que divulguem, que falem sobre a nossa comunidade, porque nós somos uma comunidade não muito grande, infelizmente, ainda, mas somos uma comunidade. E essa comunidade, ela ainda está dividida, porque a grande interferência entrou nesse meio e começou a nos dividir. Mas ainda assim conseguimos resgatar, conseguimos trazer mais pessoas para nós, acordadas, que aliás são muito poucas atualmente, mas nós temos pessoas acordadas, que fazem um lindo trabalho aqui, vivos. Nós precisamos de vocês. Não se escondam, não se intimidem. Venham até nós, nos procurem, venham buscar informações. Nós estamos aqui à disposição para passar a informação que vocês desejarem. Ela está procurando vocês, está buscando vocês. Façam a mesma coisa. Eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Didier Youf. Eu sou um árabe francês do século XIII e venho crescendo dentro da comunidade. Ela me buscou no fundo do mar e me trouxe para a superfície e me levou para a sua terra. Eu era um árabe francês, um pirata francês. Morri na espada de um almirante inglês. E hoje eu estou aqui falando de amor e falando dela, em nome dela, pelo que ela fez por mim. Ela me buscou no fundo do mar, me tirou de um navio afundado, trancado no porão. Ela me resgatou. Eu a vi ali em pé à minha frente, ela estendendo as duas mãos para mim, da mesma forma que ela está fazendo com vocês. E disse que precisava da minha ajuda, que queria a minha ajuda. Se eu iria me incomodar em vir com ela. Eu me levantei de onde estava e segurei nas mãos delas e ela me levou. Então, até hoje, em pleno século XXI,
com tudo estranho, com tudo diferente, eu estou aqui, conversando com vocês. Esse tempo que fiquei lá em cima, eu estive em muitos lugares, conheci muitas estrelas, sempre levando a comunidade na frente e a palavra dela. Sejam bem-vindos à minha comunidade. Eu me sinto honrado em tê-los como parceiros. E todos aqueles que falarem o nome dela, eu me sentirei honrado e eu saudarei. Eu me ajoelharei aos pés daquele que falar em nome dela. Meu nome é Didier Diouf, foi um prazer conversar com vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Hoje foi o dia dos testemunhos do pessoal do lado de lá em relação a ela. Sede. Mais algum comentário? O que vocês acham desses testemunhos de hoje? Toda vez que nós falamos em nome dela, no nome dela, eu sinto a presença dela, mesmo que ela não se faça presente. Esse senhor que acabou de falar, eu tenho certeza que ele sentiu também a presença dela e eu ouvi se ajoelhando, saudando-a. E de uma forma ou de outra, ela está presente entre nós, mesmo sem grandes manifestações. Eu espero que o José Antônio ainda esteja presente e que tudo que ele acabou de ouvir seja suficiente para que ele atravesse. Eu gostaria, inclusive, que esse senhor... Bom, ele não consegue vê-los, né? Acho que ele não consegue vê-los, não adianta. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum testemunho também? Eu acho que quando a gente estiver acordado, a gente vai fazer igual eles estão fazendo. Ele vai sentir ela de dentro da gente para fora. Não vai precisar aparecer. Eu já consigo fazer isso. Eu consigo sentir ela. É como se a gente entra numa ressonância. Exatamente. Há uma ressonância. Não precisa ver e estar com ela olhando assim. Agora, vocês imaginam quantos testemunhos maravilhosos não devem existir, parecidos com esse senhor que falou, esse Didier. Imagina, o homem está lá enfiado, bar d'água lá, e, meu Deus do céu, fabuloso isso, fascinante. Né? Século XIII, meu Deus do céu. E é um homem sem fé, né? Exato, exatamente. Pirata. Às vezes não, às vezes eles tinham padres dentro dos navios, às vezes não. Mas para ele ter sido salvo assim dessa Porém, ele forma, era árabe, né? Enfim. ele tinha alguma coisa dentro dele que Com certeza, né? que acendeu. Que Ela foi buscá-lo, com certeza. Eu acho isso fascinante. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que assim, o trabalho de resgate dele é diferente. Ele dá o testemunho, né? Mas ele não pode assim interagir, por exemplo, com José. Não. Então, daí a importância do nosso trabalho. Quem tem que interagir somos nós. Somos nós. Foi exatamente isso que ele Somos nós que temos que interagir, porque eles conseguem nos escutar, mas
às vezes não consegue escutar quem está em outros assim, estágios e assim. Aquela Ou de senhora, repente até não confiam, não sei, em outros que queiram ajudar. aquela senhora lá da Monsenhor Fest, o problema que ela está passando é exatamente isso. Ela está esperando, acreditou boa parte da vida dela que alguém ia lá buscar ela, pegar ela para levar a algum lugar. E não é verdade. Você tem alguma opinião, Tereza? Eu queria pedir um favor, para que a gente parasse um minutinho e tentar mentalizar a grande luz azul, pensando em todas essas pessoas que estão esperando pela luz azul para vir buscá-la, e tentássemos fazer uma união de luz, para que a luz azul se faça presente. Inclusive mentalizando essas pessoas que a gente colocou os nomes aqui. Se a gente desse as mãos. Pode ser. Espera aí. A luz está aqui na mesa. Eu assinto assim, abrindo os braços, como ela gosta de fazer. Senhora. Verdade. Seja bem-vinda, Senhora. Seja bem-vinda à sua casa. Esta sempre será a sua casa, Senhor. Em nossos corações, a sua presença. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo. A luz se expandiu e está envolvendo todo o ambiente, Filhos queridos, filhos amados, como é bom estar entre vós. Estou feliz em senti-los no meu coração. Não temem, estarei sempre entre vocês. Deixe a tristeza sair. Coloquem os medos para fora. Encham seus corações com amor. Eu sou o amor. Eu sou a luz. Eu sou a vida. Eu sou a origem. Eu sou o sêmen, eu sou o ovo. Eu sou o todo. Comunguem comigo. Vou levar a todos, vou levar vocês em meus corações. Parte de mim ficará em vocês.
Filhos queridos, filhos amados, sintam-se amados, meus filhos. Venham comigo, sigam a minha luz, não olhem para trás. Adeus. Eu acho que eles foram. Não estou vendo. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que ela levou todo mundo, porque não tem mais. Vocês sentiram? Baixou aquela nuvem clara assim. Você tem noção, assim, eu consigo ver a luz. Ah, você sente que tem alguma coisa. E vocês duas sentiram alguma coisa? Nada, você conseguiu sentir alguma coisa? Não. Tereza? Será que ela levou? Será que ela levou todo mundo? Parece, eu não estou vendo ninguém. Espero que tenha, né? Pelo menos aquela senhora, né? O soldado. Gente, como é que era o soldado, assim? Atarracado. Hã? Era um cara bem atarracado, parece Paraíba. Mas forte, um rapaz forte. Não era gordo, não. Forte. 1,70 m, mais ou menos. Moreno. Cabelos pretos, bem rente. E com aquele capuz. Capuz não, como é que é o nome daquilo? Mas o capacete? Capacete. É. Mas o capacete do pessoal da Azul. Haiti é azul, Azul, né? é. E parece de um motociclista antigo. Mas né? ele não estava com capacete azul, não. Eu não lembro a cor. Não, Eu ele estava com um lembro da capacete expressão. comum do Ah, exército. comum do exército. É. O que eu lembro muito é da expressão dele, sério. É, sério, bastante. muito prestando atenção. Isso E eu, como se estivesse vendo, ele não me via. Eu estava cansada. Me deu não sabe, sono. Não, essas pessoas aí que vocês colocaram, difícil, viu? Vocês trouxeram umas bombas relógio aí que eu tentei ver se eu conseguia localizá-las. A gente deixa aí que a gente vai começar a fazer chamados para ver se eu consigo localizar, para saber se atravessou, se não atravessou. Entendeu? Essa aqui já apareceu aqui, ó. E Thaís, ele apareceu, estava aqui, você viu? Não? Eu também acho que não. O quê? Nenhuma dessas pessoas aqui atravessou. Não, eu acho que não também. Nossa, minha tia faleceu em 2004. Tem tempo. Tem 10 anos. Deixa aí. Deixa eu lá ver. Vamos fechar. Meu pai nunca mais, né? Nunca mais você viu meu pai. Nunca mais vi a família. Nem a minha eu tenho visto, nem nada. O foco mudou, né? E também eles já passaram, já estão sendo Eles tratados. passaram, mas a gente podia ter notícia, né? Pelo menos Quem deve ter notícia. notícia é o... Ai, esqueci o nome.
Mas é muita informação ao mesmo tempo, é muita gente passando e rodando, é difícil dar conta. Já está ficando, o tempo está ficando curto, entendeu? É porque as pessoas que vêm é porque quer sair da escuridão e ir para a luz, então ninguém vem de lá para cá, só para dar testemunho. Vamos encerrar nosso encontro, se Deus quiser. Obrigado a todos, obrigado aos presentes. Eu gostei muito desse árabe.